E aí galera, tudo bom? Me chamo Rafael Viana, sou operador de mercado financeiro, como sempre me apresentando, né? Mas isso já some. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco mais extenso, mas um vídeo muito legal. Existe dois tipos de análise quando a gente olhamos para uma ação. E eu vou tentar ser um pouco mais calmo, porque eu gosto de falar bem mais rápido, acaba atropelando o tema, né? Existe a análise fundamentalista, onde nós analisamos os drives e os lucros e todo o balanço operacional da companhia. E existe a análise técnica, que é a análise de candlestick. E existe uma rixa, principalmente em analistas medianos, que a análise técnica é melhor e a análise fundamentalista é melhor. Cara, que tal usar as duas? E é essa a ideia e esse conceito que eu quero passar para vocês. Eu utilizo as duas. Eu vim da escola fundamentalista, mas eu utilizo muito a técnica. Admiro muito a fundamentalista, mas eu gosto bastante da técnica. E eu nem sei qual que eu gosto mais, de tão legal ambas são. E como faz sentido juntar as duas. E esse é o vídeo e a ideia que eu quero passar para vocês. Análise técnica versus análise fundamentalista. Então vamos de vídeo? Muito bem, galera, estamos aqui de volta. Ó. Aqui no fundo está um gráfico do S&P 500. Faço bastante operação do S&P, como eu faço muita operação também no futuro. A minha conta aqui está no modo Day Trade. Hoje eu não fiz nenhum tipo de Day Trade. E isso esconde as minhas posições. E eu tenho posições nas ambas aqui. E não é legal também mostrar isso. O que é a análise técnica? Vamos lá. Eu tenho um gráfico aqui de 60 minutos. Eu vou colocar o Winfoot, porque ele é o perpétuo. Opa, eu errei aqui. Eu coloquei um V no final. E aqui sim eu posso utilizar a análise técnica subjetiva. Modelos que não pode ser testado de uma maneira binária. Por exemplo, eu vou cortar uma linha de tendência baixa. Quando tiver esse corte dessa linha de tendência no pullback, eu vou entrar. Ah, mas isso dá para testar? Tenta. Porque é subjetivo suporte e resistências para algumas pessoas. Umas vão utilizar o final do candle, outra vai utilizar a máxima ou a mínima. Muitas o fechamento ou a abertura, e muitas a máxima e a mínima. Então, fica um pouco. Fibonacci. Como que testar o Fibonacci? Cada pessoa tem uma demarcação diferente de Fibonacci. E isso entra na escola subjetiva. Eu não opero subjetivo. Porque para operar subjetivo você tem que ter muita experiência, eu digo muita, superior a 15 anos de bolsa, e ter um feeling. Agora, objetiva, a gente podemos aqui mostrar um modelo rapidamente para chegar nesse tema. Eu vou colocar um gráfico de 60. Eu vou comprar o primeiro candle que tocar abaixo da linha de 30. Não é melhor colocar uma ação? Petrobras. Gráfico 120 minutos. 60 minutos. Eu vou comprar o primeiro candle branco. O IFR9. Colocar uma tática. Inclusive essa tática do IFR9 tem. Eu vou comprar a primeira barra branca. Quando o IFR estiver abaixo de 30. Tá aqui. Primeira barra branca. Se ela for rompida, eu vou comprar. Coloco na máxima. Não foi rompida, desço para esta mínima. Não foi rompida, desço para cá. Foi rompida. Coloco um stop de 5%, 8%, não sei qual que é o nível que o operador vai trabalhar. E eu não sei se funciona também isso na Petro, eu não utilizo isso. É só uma demonstração de uma análise objetiva. E eu vou sair quando ele fizer um candle negro superior a 70. E o meu stop tá ali. Não fez. Chegou a 70, 71, 73. Um candle negro. Perdeu a mínima, eu saio. Não perdeu. Aqui eu saí. Então eu arrecadei nesse trade, que é um trade objetivo, com regras, cerca de 13% em 4 dias. Olha que coisa maneira. 13% é mais que qualquer renda fixa ao ano. Isso é um trade objetivo. E o IFR9, já tem um vídeo aí no canal
Explico direto, é uma das melhores táticas de volatilidade, principalmente se o contexto disso aqui tiver num gráfico longo, uma tendência de alta definida, como nós temos aqui na Petro. Tá vendo? Tendência de alta, os preços no semanal trabalhando na semana média e no gráfico curto eu tive um sinal e conduzi ele até 13% sair. Simples, objetivo. O que eu tenho que fazer? Testar. Quantas vezes deu sinal em 60 minutos na Petro, quantas vezes foi pro alvo e quantas vezes foi errado. Eu tenho um sistema de análise técnica objetivo, com regra de entrada, regra de stop, regra de saída. Os melhores operadores do mundo, utilizam isso. É análise técnica objetiva pura. Simples. Sem dúvidas. Tem o sinal, você tem a entrada. Não tem o sinal, não tem entrada, pronto, acabou. Aí acabou. E a famosa análise fundamentalista? Eu utilizo análise fundamentalista para saber qual companhia eu vou comprar ou não vou comprar. Vamos aqui para o gráfico. Gráfico não, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir aqui. Opa! A internet. Isso aqui é o gráfico da Matic. Está nesse canal de alta trabalhando. Eu tive uma compra aqui. Mas isso vai ficar para o futuro. O mundo das criptos no canal. E existem dois grandes sites que eu vou deixar aqui na descrição. Eu tenho o Fundamentos e eu tenho o Status Invest. Fundamentos. Eu vou colocar uma empresa que eu possa querer comprá-la. Eu, Rafael Viana, eu não compro nada que dê prejuízo. Se eu chamar você aí, que tá do outro lado, para ser meu sócio, mas eu falar para você, pô, você quer ser meu sócio? Quero. Mas é o seguinte, a empresa dá um prejuízo de 1 milhão por mês. Você me paga a porcentagem aqui da sociedade, vai, 25% da sociedade, eu vou querer 2 milhões e 500, e a gente tem um prejuízo de 1 milhão. Você vai querer? Não. Então chegamos a empresas como... Vamos dar um exemplo horrível e depois um exemplo bom. Cogna. A primeira coisa que eu faço é ir direto no lucro líquido da companhia. Eu tenho uma companhia que dá um prejuízo no último ano, 12 meses, de 4,5 bilhões. Você quer ser sócio de uma empresa que perde 4,5 bilhões? Nos últimos 3 meses, 370 milhões. Tem disponibilidade de caixa alta. Aguenta outro ano perder tudo? Não, porque zero caixa. Mas aí eu te pergunto, olha como a análise técnica objetiva é muito mais simples que a análise fundamentalista. A análise fundamentalista vai entrar uns porquês. Vocês acreditam que nunca mais as pessoas vão voltarem a estudar em faculdades e colégios dessa companhia? Então eu entendo, eu não preciso nem olhar o gráfico dessa companhia para saber que é uma tendência de baixa, que ela não para de dar prejuízo. Empresas que dão prejuízo caem, empresas que dão lucro sobem. O preço sempre acompanha o lucro. Aqui eu já tenho uma descrição de uma empresa ruim. Ah, mas ela pode fazer um turnaround, que é o quê? Retornar e dar lucro. Pode. Eternit, maior exemplo. Por muito tempo ficou dando prejuízo com a telha de amianto que causava doença e etc. E ela fez um turnaround, modificou o jeito da empresa e a empresa voltou a subir e voltou a ter resultados. Dentro da análise técnica, eu tenho o lucro por ação, o valor patrimonial por ação, margem bruta, a margem EBITDA, a margem líquida, a margem EBIT, o ROIC, o ROI, o liquidez, dívida, giros, crescimento dos últimos 5 anos, o EV/EBITDA, EBITDA, aqui é o EBIT, dividendo, não paga, mal consegue sobreviver, né? Circulante, capital de giro, ativo, PSR, EBIT, PVP e o PL, que é o preço dividido pelo lucro. Aqui eu tenho o código da empresa, ela é uma ON, ordinária, final 3, final 4, preferencial. E a 11 é mista, é um pacotão entre as ações. E quando tem o 5,
Apesar que hoje 5, eu acho que a Braskem é 5, a Vale antigamente tinha 5. 5 também geralmente é mista, tá? E 11 é as mais famosas, tipo TAE 11, Sambi 11, ela é um misto. BID também, BID 11, ela é um misto de ordinária e preferencial, faz uma sacolinha. Aqui o setor dela, diversos, subsetor, serviços educacionais, valor de mercado da companhia e o valor da firma. Você vê que o valor de mercado dela está muito abaixo do que a companhia vale. Ou seja, ela está desvalorizada. Aqui a máxima nas últimas 52 semanas, ou seja, o ano. E aqui a cotação atual do pregão de dia 21/12, que foi atualizado. Aqui o volume médio. Aqui o último balanço processado e entregue pela essa companhia, que foi aonde foi registrado esses números, e aqui o número de ações em circulação. Você vê que não é uma companhia, uma small cap, uma quantidade de ações muito grande. O lucro por ação dessa companhia você vê que é negativo. E o PL, que seria o preço dividido pelo lucro, seria basicamente quantos anos essa companhia dando lucro, ela me retornaria um investimento. Pô, aqui é negativo e ela não dá lucro. E ela tem um valor patrimonial, se ela pegar todo o patrimônio dela, dividir pelo número de ações, de R$ 6,76. Sendo que ela só custa R$ 2,54. Mas ela não dá lucro. Então, a primeira coisa que essa companhia tem que fazer é estancar tamanho prejuízo. É uma companhia boa para ser comprada, olhando pelos fundamentos? Não. É uma companhia boa para ser comprada por uma pessoa que pensa no longo prazo, a retomada dos colégios? Isso? Sim. Mas e o risco? E o tempo? E quanto o cara vai ter que segurar até ela reverter a tendência? Se por outro lado, eu sabendo de todos esses fundamentos que são péssimos dessa companhia, eu posso voltar para o gráfico e escrever o código da companhia. Opa, COG N3. Tendência de baixa. É impossível alguém falar que isso aqui não está em tendência de baixa. Olha no gráfico semanal. Ela saiu aqui antes da pandemia de 12 e está a 2,50. E ela já vinha apresentando maus resultados aqui. E por que isso? Muita universidade online. Então, o nicho começa a ficar ruim da companhia. O que ela trabalha não é uma coisa que muito investidor procura, porque ela não rentabiliza como ela rentabilizava neste período aqui, ó, de 2011, 12, 13, que foi uma loucura de gente se matriculando, universidade crescendo, crescendo, crescendo. E é um setor muito importante para a sociedade, educação. Sem educação a gente não vai para lugar nenhum. Pelo gráfico semanal, eu tenho uma possível reversão de tendência? Não tenho. Ah, então eu vou comprar agora. Cara, comprar agora é querer achar o fundo. Entendeu? O que eu esperaria num gráfico para tomar uma decisão? Um pivô. Mas eu tô falando um pivô de verdade. Um pivô que seja pelo menos maior que esses 30%. Esses 30%. Esses 30%. Teria que ter uns 60% de alta. E aí quando ela recuasse, eu entraria comprando. Porque olha o tanto de vendedor que tem aqui. E cara, quem tá vendendo esse papel não é eu. Não é você que tá assistindo. É a instituição financeira. Mas instituição pesada, robusta. Vendendo em quantidades astronômicas. Em milhões e milhões de reais. Colocando cada vez ele mais para baixo. A empresa não dá lucro, não dá resultado, não tem interesse das pessoas que movimentam o mercado e elas vão afundando. E elas vão afundando aqui e elas vão procurando empresas que tenha esse tipo de gráfico. Olha esse gráfico da VEG. A VEG não sabe o que é cair. Porque a empresa sempre foi boa. Vamos dar uma olhada? Olha, sem contar também aqui o outro problema da Cogna, a questão da dívida, tá? A dívida é praticamente não, é maior do que o patrimônio dela, tanto a líquida e a bruta. Vamos dar uma olhada aqui na VEG.
Então temos uma quantidade de ação de 4 bilhões e 200. Ela é de motores compressores. Todo mundo deve estar assistindo esse vídeo, conhece essa companhia, não preciso apresentá-la. Ela tem um PL esticado de 41. Sendo que ela é uma companhia elétrica e máquina. Mas o gringo vê ela como uma tecnologia. Porque ela desenvolve muito motor elétrico. E o Elon Musk tá bem famoso com esse negócio, né? Motor elétrico, carro elétrico. Já pensou a VEG fazendo motor de automóveis? Falei meio misterioso assim, né? Fica a dica. Então ela tem um PL que em 41 anos para retornar. Eu não gosto de comprar ações com PL alto. Mas retorno. O que é o ROI? Aqui, ó. Retorno sobre o patrimônio líquido do lucro dividido pelo patrimônio líquido. Retorno sobre o patrimônio líquido do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Ou seja, eu pego o retorno que essa companhia me dá e divido pelo retorno. Ela tem um ROI alto. Quando tem um ROI alto, não tem problema em ter um PL puxado. Para mim. Um lucro excelente. 3 meses estável. O que é dívida? Essa companhia não conhece o que é isso. Eu já vejo, companhia pagadora. Tem as contas em dia. Tem um ROI legal. Um EV/EBITDA meio puxado. Se isso aqui fosse pequenininho, mas aqui já estaria falando mais da análise fundamentalista, né? Aqui é o vídeo para demonstrar um versus o outro, né? Um ROI alto e um EV/EBITDA pequeno é uma coisa que me atrai bastante, mas um ROI alto e um PL alto, também não, eu descarto o PL. Um lucro por ação interessante, um valor patrimonial por ação baixo. Nossa, essa ação tá cara. Não tá. Porque ela não para de dar lucro. Ela não tem dívida. E ela tem um crescimento exponencial grande. Vou para o gráfico. Olha quando ela fica sobrevendida num gráfico semanal. Aparece uma legião de compradores. E sobe 14%. Porque é um papel que tem fundamentos. Nunca a análise técnica vai funcionar sem fundamentos. Nunca. Você só tem a análise técnica funcionando com fundamentos. Você pode ter o melhor sinal gráfico do mundo. Se a empresa não tem fundamento, ela não funciona. Então, a ideia desse vídeo, que eu quero que vocês levem com vocês, nunca na vida dos senhores menospreze um analista técnico e menospreze um analista fundamentalista. Porque ambos passaram anos estudando para chegar àquele ponto e entender. E uma coisa, se ambos entenderem que se eles trabalharem em harmonia, eles vão conseguir resultados incríveis, descobrir companhias incríveis e ter lucros mais incríveis ainda. Isso vale para o Brasil, isso vale para os Estados Unidos e isso vale para o mundo inteiro. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e compartilha com os amigos. E me ajuda também a crescer no YouTube. Eu vou deixar aqui embaixo o link dos 2 sites que eu usei para utilizar a análise fundamentalista. E eu vou deixar um livro de análise técnica e um livro de análise fundamentalista que eu gosto. Futuramente eu vou passar também algumas ideias de análise fundamentalista, de modelos fundamentalistas, que existe o modelo americano e o modelo austríaco. Academia de Finanças Austríaca, eles têm um problema, né? Eles prevêem muita crise, mas eles são mais conservadores e eles mais fluxo de caixa. Já o americano mais lucro por ação. E são vertentes diferentes de ser trabalhado. Um entende mais de tecnologia e empresas de crescimento, o outro entende mais de conservadorismo. Beleza, gente? Esse daqui foi o vídeo de análise técnica versus análise fundamentalista. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fui!